Nosso grupo preparou a apresentação da farmacologia da hemostasia e da trombose. Para compreender como os fármacos funcionam, a gente vai começar explicando como ocorre o processo fisiológico da hemostasia e os principais participantes desse processo. Aí a gente vai seguir de como e em quais etapas os agentes farmacológicos vão atuar. O fluxo sanguíneo normal do nosso organismo permite a troca de gases e nutrientes entre o sangue e os tecidos de forma regulada e eficiente. Existe um equilíbrio entre os fatores procoagulantes e anticoagulantes, de modo que o sangue mantenha sua fluidez e livre de coágulos, e para, no caso de uma lesão endotelial, haver formação de tampão, que tem o objetivo de conter a perda de conteúdo pela lesão e garantir de novo a manutenção do fluxo sanguíneo. Quando acontece a lesão vascular, é importante que o processo de coagulação se limite a este local, para que não haja coágulos disseminados pela corrente sanguínea que possam comprometer o suprimento e o funcionamento dos demais sistemas do corpo. O controle da perda de sangue ocorre principalmente por essas 4 etapas: a vasoconstrição, a hemostasia primária, a hemostasia secundária e a regulação. Eu vou explicar cada um desses processos, mas é bom lembrar que eles podem se sobrepor. Não quer dizer que eles ocorrem sempre exatamente um após o outro. Imediatamente após a lesão, o trauma da própria parede do vaso faz com que a musculatura lisa da parede se contraia. Essa vasoconstrição é gerada por reflexos nervosos e pela liberação de endotelina pelas células endoteliais da região afetada. Esse mecanismo tem um caráter transitório, ou seja, não se mantém por muito tempo. Então é indispensável o desencadeamento das próximas etapas para garantir a hemostasia. O objetivo da hemostasia primária é a formação do tampão plaquetário. No esquema, a gente consegue enxergar as plaquetas entrando em contato com o colágeno exposto da parede vascular, alterando sua conformação, liberando grânulos e atraindo mais plaquetas para o sítio de lesão. O fator de von Willebrand, FVW, é uma proteína secretada tanto pelas plaquetas quanto pelas células endoteliais lesadas. O FVW promove uma ponte entre a plaqueta e o colágeno exposto. Uma série de reações enzimáticas ocorre pelos grânulos liberados pelas plaquetas, gerando ADP e tromboxanado-2, que participam do recrutamento de plaquetas e provocam vasoconstrição no local da lesão. Aqui a gente está vendo a lesão no endotélio e a plaqueta entrando em contato com as fibras de colágeno e o FVW, esse de rosinha, ligando na fibra e na membrana da plaqueta, provocando aí processo de ativação e mudança da conformação dela. Essa liberação dos grânulos, e esse especificamente é o ADP, que promove a adesão entre uma plaqueta e outra. E aí os outros grânulos recrutando o restante das plaquetas. A hemostasia secundária consiste na cascata de coagulação. É uma série de eventos enzimáticos que irão promover a coagulação sanguínea no local lesionado. Para que isso ocorra, é necessário que as proenzimas inativas que circulam na corrente sanguínea interajam com o sítio de lesão e formem o complexo proteína-proteína com base em fosfolipídio, que nada mais é que uma superfície de membrana proporcionada pelas plaquetas ativadas, as células endoteliais, enzima, substrato, cofator e cálcio. Tudo isso ocorre dentro das chamadas vias intrínseca e extrínsecas, que vão ser detalhadas mais à frente. O objetivo dessa cascata é a ativação da trombina. Para tentar melhorar a visualização, a gente tem aqui uma imagem que retrata essa terceira etapa do processo de hemostasia, com as plaquetas recrutadas, a trombina ativada e promovendo a polimerização de fibrina, que é o resultado da coagulação. A via extrínseca é iniciada pelo fator tecidual liberado pelo trauma da parede vascular. O fator tecidual, combinado com o fator 7 da coagulação em presença de cálcio, atuam sobre o fator 10, convertendo em 10A, de 10 ativado. Antes de vermos como o fator 10A vai agir na ativação da trombina, vamos ver a intrínseca, porque ela resulta na formação do mesmo fator. A via intrínseca é desencadeada pelo trauma ao próprio sangue ou com a exposição do colágeno com o sangue. Quando isso ocorre, o fator 12 assume uma nova configuração molecular que converte em 12A,
Simultaneamente, as plaquetas envolvidas nesse processo secretam fosfolipídios plaquetários, que irão participar das reações mais à frente. O fator 12A, então, ativa o fator 11, que esse ativa o fator 9. Aí o fator 9, em conjunto com o fator 8A e com os fosfolipídios plaquetários liberados no início da via, ativam o fator 10 em 10A. Aí a próxima etapa ocorre da mesma forma na via extrínseca. O fator 10A se combina com o fator 5 e com as plaquetas ou com os fosfolipídios teciduais e forma um ativador de protrombina. Esse ativador desencadeia a clivagem de protrombina em trombina. A trombina, então, vai atuar na cascata, moldando a resposta de coagulação. Ela converte o fibrinogênio em fibrina, ativa o fator 13, que estabelece ligações cruzadas entre os polímeros de fibrina, garantindo mais estabilidade para os coágulos. Ela amplifica a cascata da coagulação, catalisando a ativação dos fatores 5 e 8, e ativa ainda mais as plaquetas a liberar grânulos. O vídeo é um resumo das duas vias e como elas agem na ativação da trombina. Comecei pela extrínseca com o fator 7A e o fator tecidual ativando o fator 10. E aqui já começa a intrínseca, mostrando a cascata de reações entre os fatores, resultando na ativação do fator 10 também. Aí mostra o fator 10A, formado nas duas vias, combinando com o fator 5 e formando um ativador de protrombina. E por último, a trombina agindo sobre o fibrinogênio para formar a rede de fibrina. A regulação é a última etapa da hemostasia, e ela consiste em restringir os eventos da coagulação ao sítio de lesão e de forma que o lúmen do vaso não seja obstruído. Após a lesão vascular, o endotélio íntegro vizinho das células traumatizadas também torna-se ativado. Esse endotélio apresenta um conjunto de fatores procoagulantes para garantir o limite da coagulação e fatores anticoagulantes, que são liberados no sangue para manter o equilíbrio entre eles, de modo que não ocorra coágulo fora da área lesionada. A prostaciclina sintetizada e secretada pelo endotélio inibe a agregação plaquetária e possui efeito vasodilatador. A antitrombina 3 inativa a trombina e outros fatores de coagulação. As proteínas C e S diminuem a velocidade da cascata, inativando os fatores 5A e 8A. O inibidor da via do fator tecidual limita a ação do fator tecidual. E o TPA, ativador tecidual do plasminogênio, é sintetizado e secretado pelo endotélio e ele ativa a plasmina, que promove a clivagem proteolítica da fibrina, exercendo seu efeito anticoagulante. Essa é a imagem final do processo de coagulação, com as plaquetas e fibrina no local lesionado e as células endoteliais adjacentes liberando fatores anticoagulantes. A trombose refere-se à extensão patológica da hemostasia. A partir dos mecanismos de coagulação vistos aqui, a gente pode entender como os processos de lesão endotelial, o fluxo sanguíneo normal e a hipercoagulabilidade participam da formação do trombo, que é o coágulo patológico. O desequilíbrio entre os fatores pró e anticoagulantes, a lesão endotelial frequente, a estase ou turbulência do sangue, todos esses fatores são responsáveis pelo mau funcionamento do processo de hemostasia. Os agentes farmacológicos que vamos apresentar vão agir em diferentes etapas do processo com o objetivo de reduzir os trombos e as consequências que eles podem gerar para o organismo. Os fármacos que iremos abordar destinados a impedir ou reverter a formação dos trombos são divididos em 3 classes de agentes: os antiplaquetários, anticoagulantes e trombolíticos. Os inibidores da anticoagulação e da fibrinólise, que discutiremos ao final da apresentação, são algumas vezes utilizados para reverter os efeitos dos anticoagulantes ou para inibir a fibrinólise endógena. Começando pelos agentes antiplaquetários, eles são divididos em inibidores da COX, inibidores da fosfodiesterase, inibidores da vibroreceptor ADP e antagonistas da GP2B3A. Os inibidores da COX têm como maior representante o ácido acetilsalicílico, que é o AS,
Tem como mecanismo de ação a inibição irreversível da COX, já que as plaquetas não possuem DNA nem RNA, não conseguindo regenerar essa enzima. Consequentemente, elas não conseguem liberar seus grânulos e não fazem agregação plaquetária. É administrado por via oral endovenosa e sofre metabolismo hepático e tem rápida absorção gastrointestinal alta no estômago e no duodeno. É indicado para a prevenção e tratamento do AVC isquêmico, da síndrome coronariana aguda, da doença arterial periférica e da prevenção da morte súbita. Também é usado para evitar trombose arterial e ele é mais efetivo quando tomado em baixas doses ou intervalos infrequentes. Sempre temos que lembrar que o ácido acetilsalicílico ele potencializa o efeito da varfarina porque desloca a ligação com proteínas plasmáticas. Ele é contraindicado para pacientes com úlceras pépticas ou sangramentos ativos, pacientes com gota, porque reduz a eliminação dos uratos, crianças, porque um dos efeitos adversos é a síndrome de Rey, pacientes com história de asma induzida pelo uso de salicilatos, último trimestre de gravidez e hipersensibilidade a S ou salicilatos. Os principais efeitos adversos são manifestações hemorrágicas, toxicidade gastrointestinal, como náuseas, vômitos, empachamento, epigastralgia e úlceras gástricas, reações de hipersensibilidade como urticária, angioedema, reações anafiláticas e doenças respiratórias agravadas pelo AS, nefrotoxicidade, lesão hepática, síndrome de Rey e o salicismo, que cursa com tonturas, surdez, tinido e alcalose respiratória compensada. A segunda classe são os inibidores da fosfodiesterase, que são representados pelo dipyridamol. Tem como mecanismo de ação inibir a degradação do AMP cíclico, que com o aumento da sua concentração intracelular, reduz a disponibilidade do cálcio e assim reduz a agregação plaquetária. É absorvido por via oral e endovenosa, sofre metabolismo hepático e excreção biliar. Tem ampla distribuição lipofílica, principalmente no baço, nos pulmões, no fígado, nos rins e no coração, mas tem baixa concentração no líquido, no leite materno e na placenta. É indicado para a prevenção de eventos tromboembólicos como AVC isquêmico e ataque isquêmico transitório e também usado em trombos e implantes valvares. Os principais efeitos adversos são cefaleia, tontura, hipotensão arterial, extrasístole, intolerância gastrointestinal e angina em coronariopatas, porque pode causar uma vasodilatação coronária intensa. As principais contraindicações são hipersensibilidade e crianças menores de 12 anos, porque a efetividade e a segurança não são estabelecidos. A terceira classe são os antagonistas da GP2B3A, que são representados pelo tirofiban e a abciximab. Eles compartilham um mecanismo de ação que impedem a ligação do fibrinogênio ao receptor GP2B3A. Dessa forma, eles impedem a fase final da agregação plaquetária. Ambos são administrados por via endovenosa e sofrem excreção renal e biliar, e são indicados para angina instável de alto risco e infarto agudo do miocárdio sem ou com elevação do segmento ST. Os principais efeitos adversos dessa classe são manifestações hemorrágicas, trombocitopenia, edema, reação vasovagal, dissecção coronária, tontura, cefaleia, febre, sudorese e náuseas. As contraindicações do tirofiban são plaquetopenia, sangramento ativo ou relevante nos últimos 30 dias, hipertensão arterial sistêmica não controlada, dissecção de aorta, pericardite ou AVC isquêmico nos últimos 30 dias ou história pregressa de AVC hemorrágico, patologia intracraniana, coagulopatia, trauma ou cirurgia recente nos últimos 30 dias, uso de trombolítico nas últimas 48 horas e insuficiência hepática grave. Já as contraindicações do abciximab são alto risco de sangramento, uso de varfarina, hipertensão arterial não controlada, história pregressa de AVC, patologia intracraniana, coagulopatia ou trombocitopenia, trauma ou cirurgia recente nos últimos 30 dias, diátese hemorrágica e vasculite. A última classe são os inibidores da via do receptor do ADP, que tem como mecanismo de ação a inativação do receptor P2Y das plaquetas, que produz um efeito antiplaquetário irreversível. A ticlopidina é absorvida por via oral e ela precisa sofrer metabolismo hepático para produzir os profármacos.
Ela é indicada no AVC isquêmico, no ataque isquêmico transitório, na síndrome coronária aguda, nas doenças arteriais periféricas, na hipersensibilidade ou reações adversas ao uso do clopidogrel ou do AS, e também para a prevenção de trombose ao colocar stent, sendo esse último associado ao AS. Quando você indica a ticlopidina para um paciente, você deve fazer a monitorização hematológica frequente, porque os principais efeitos adversos incluem neutropenia, plaquetopenia, aplasia de medula óssea e púrpura trombocitopênica trombótica. Além disso, também pode causar hipercolesterolemia e náuseas, vômitos, indigestão e epigastralgia. As principais contraindicações são hipersensibilidade, sangramento ativo, disfunção hepática severa, neutropenia ou plaquetopenia e antecedentes de PTT ou anemia aplásica. O clopidogrel é absorvido por via oral e endovenosa e sofre metabolização hepática. É indicado para prevenção e tratamento da síndrome coronariana aguda e no AVC isquêmico, além da doença arterial periférica sintomática. Temos que lembrar que o clopidogrel sofre interação com medicamentos que também são metabolizados pela CYP2C19, como por exemplo o omeprazol. Os principais efeitos adversos são manifestações hemorrágicas, plaquetopenia, neutropenia, PTT, sendo rara a ocorrência e quando ocorre, geralmente são nos primeiros 15 dias do uso, rash cutâneo e alterações gastrointestinais como dispepsia e diarreia. E as principais contraindicações são hipersensibilidade e sangramento patológico ativo. O prasugrel, sofre rápida absorção por via oral e ele sofre metabolismo hepático e intestinal e 70% eliminado por via renal. Desse grupo, é a droga que é metabolizada mais eficientemente e, consequentemente, ele produz concentrações mais altas. Ele é indicado para a síndrome coronariana aguda, quando você conhece a anatomia da coronária e quando se tem uma intervenção coronária percutânea programada para o paciente. Os principais efeitos adversos são manifestações hemorrágicas, plaquetopenia e PTT, cefaleia, náuseas, vômitos e flatulências, distúrbios autonômicos como vertigem, palidez e sudorese, angioedema e rash cutâneo. As contraindicações são história pregressa de AVC isquêmico ou ataque isquêmico transitório, hipersensibilidade, sangramento ativo, insuficiência hepática grave e o prasugrel, se relaciona com o maior risco de sangramento em pacientes acima de 75 anos ou abaixo de 70 kg. Por último, o ticagrelor, é absorvido por via oral, tem forte ligação às proteínas plasmáticas, é metabolizado pelo fígado a partir do citocromo P450 da CYP3A4 e sofre excreção por via biliar e renal. Pela metabolização dele, é contraindicado com uso concomitante com drogas inibidoras da CYP3A4. A principal indicação é a síndrome coronariana aguda, e os principais efeitos adversos são dispneia, bradicardia, pausa sinusal, fibrilação atrial, hipertensão, cefaleia, tontura, tosse, astenia, diarreia, náuseas, sangramentos, aumento do ácido úrico e piora da função renal. E as principais contraindicações são pacientes com sangramento patológico ativo, doença hepática grave, história de hemorragia intracraniana, mulheres gestantes ou em lactação, crianças e com uso concomitante com inibidores da CYP3A4. Os agentes anticoagulantes são divididos em 4 classes: a varfarina, as heparinas, os inibidores seletivos do fator 10A e os inibidores diretos da trombina. A varfarina é comercializada com o nome de Marevan e tem como mecanismo de ação a inibição competitiva da gama-carboxilação dos fatores de coagulação dependentes da vitamina K, como os fatores 2, 7, 9 e 10. Como interfere nas reações dependentes da vitamina K, impede que esses fatores sejam ativados. É absorvida por via oral, tem boa disponibilidade, tem meia-vida longa, aproximadamente de 36 horas. O nível sanguíneo máximo é alcançado entre meia hora e 4 horas. E no plasma, a varfarina está 99% ligada à proteína. Ela atravessa a placenta, sofre metabolismo hepático e excreção renal.
É indicada para completar o ciclo de anticoagulação iniciado com heparina e para prevenção de trombose em pacientes predispostos. É contraindicado para grávidas, já que ele atravessa a placenta e tem forte ligação proteica, e em pacientes que apresentam sangramento com o uso. Os principais efeitos adversos são sangramentos, que é o mais grave e previsível, trombose microvascular, necrose cutânea, distúrbio hemorrágico no feto e distúrbios congênitos, se for usado em grávidas. A varfarina tem uma forte interação medicamentosa. Ela tem um índice terapêutico estreito e ela se liga fortemente à albumina. E isso deve ser sempre levado em consideração quando você associa com outros fármacos que também se ligam à albumina, como por exemplo o AS, porque isso deslocaria a varfarina da albumina, aumentando a sua porção livre e, consequentemente, aumentando a sua ação, aumentando o risco de promover sangramentos. Além disso, ela é metabolizada pela P450. Então, também temos que ter atenção a usar fármacos que induzem essa enzima, porque, ao induzi-la, aumentaria as concentrações plasmáticas da varfarina, também aumentando o risco de sangramentos. Com isso, deve ser sempre monitorado o tempo de protombina do paciente, geralmente feito entre 2 e 4 semanas. Os principais medicamentos que aumentam o efeito da varfarina são a amiodarona, propanolol, simvastatina, omeprazol, ciprofloxacino, fluconazol e metronidazol. E os que diminuem o efeito são a azatioprina, carbamazepina, os barbitúricos e a rifampicina. Além disso, os alimentos ricos em vitamina K diminuem a ação da varfarina, sendo contraindicada para pacientes em uso desse medicamento. E a ingestão alcoólica aguda também diminui o metabolismo da varfarina, aumentando o seu efeito e aumentando o risco de sangramentos. As heparinas são divididas em heparina de baixo peso molecular e heparina não fracionada. O mecanismo de ação delas é facilitar a ligação da antitrombina 3 com os fatores de coagulação 9A, 10A, 11A e 12A, impedindo a atuação desses fatores. Além disso, potencializa a ação da antitrombina 3, aumentando sua afinidade pelo fator 2A, que é a trombina, e inibe a conversão de fibrinogênio em fibrina. A heparina de baixo peso molecular tem administração subcutânea, já que a via oral não é indicada, já que ela tem alta carga negativa e não é capaz de atravessar a barreira das células epiteliais do trato gastrointestinal. E ela sofre eliminação renal e é indicada para profilaxia e tratamento da trombose venosa profunda e da tromboembolia pulmonar, do tratamento da síndrome coronariana aguda de moderado a alto risco e no tratamento de coagulação intravascular disseminada. Além disso, as heparinas de baixo peso molecular apresentam o índice terapêutico mais alto que as heparinas não fracionadas. Elas são contraindicadas em gestantes do primeiro trimestre, lactentes, pacientes com hemorragia cerebral recente, pacientes com sangramento ativo ou coagulopatia grave, alto risco de sangramento de difícil controle, úlcera gastroduodenal ativa, hemorragia e trombocitopenia grave. Os efeitos adversos são sangramento, cefaleia, reação de hipersensibilidade, hipercalemia e trombocitopenia induzida por heparina. A heparina não fracionada é administrada por via endovenosa ou subcutânea e ela se liga a proteínas plasmáticas, células endoteliais, os macrófagos e o fator de von Willebrand, reduzindo a sua biodisponibilidade e alterando o processo de coagulação. Sofre eliminação renal e é indicado para o tratamento da síndrome coronariana aguda, profilaxia e tratamento de afecções tromboembólicas de qualquer etiologia e localização durante a hemodiálise. E também durante a hemodiálise. Elas são contraindicadas para pacientes com sangramento ativo, trombocitopenia grave, hemorragia cerebral recente, hipertensão grave, endocardite bacteriana aguda, hipersensibilidade à heparina ou seus derivados, úlceras em atividade e insuficiência hepática e renal graves. E tem como efeitos adversos os sangramentos, reação de hipersensibilidade, plaquetopenia e elevação das aminotransferases e a trombocitopenia induzida por heparina. A próxima classe são os inibidores seletivos do fator 10A, que são representados pelo fondaparinux, hidraparinux, rivaroxabana e apixabana.
O mecanismo de ação é a inibição direta do fator 10A por meio da ligação seletiva à antitrombina, interrompendo a cascata de coagulação. São administrados por via parenteral e por injeção subcutânea. A rivaroxabana e a apixabana podem ser administradas por via oral. Tem ligação mínima às proteínas plasmáticas, sofre metabolismo hepático e excreção renal, e a apixabana apresenta excreção renal e fecal. As indicações são para prevenção de trombose venosa profunda e alternativa como anticoagulante em pacientes com trombocitopenia induzida por heparina. E as contraindicações são a insuficiência renal, sangramento ativo, coagulopatia e gestantes, lactentes e crianças. O principal efeito adverso são os sangramentos. A última classe são os inibidores diretos da trombina, que são representados pela lepirudina, desirudina, bivalirudina, argatrobana e dabigatrana. O mecanismo de ação é inibir a coagulação a partir da ligação direta à trombina, impedindo a formação de coágulos e também inibindo a conversão do fibrinogênio em fibrina. A lepirudina é administrada por via parenteral, a bivalirudina e a argatrobana são administradas por infusão intravenosa e a dabigatrana é administrada por via oral. Ela sofre eliminação renal, exceto a argatrobana, que é excretada por via biliar. É indicado para o tratamento da trombocitopenia induzida por heparina, para anticoagulação de pacientes submetidos a angioplastia e para prevenção de tromboembolia com fibrilação atrial não valvar. Ele é contraindicado para pacientes com sangramento ativo ou diátese hemorrágica, história pregressa de AVC, principalmente nos últimos 6 meses, pacientes menores de 18 anos, pacientes com insuficiência renal grave ou com presença de prótese valvar e em uso concomitante com cetoconazol. Os principais efeitos adversos são sangramento, dispepsia e plaquetopenia. Falaremos agora sobre os agentes trombolíticos, streptokinase e ativadores do plasminogênio tecidual recombinante, alteplase e tecneteplase. O mecanismo de ação ocorre da seguinte maneira. A cascata fibrinolítica ocorre simultaneamente à cascata de coagulação, por meio do depósito de plasminogênio nos cordões de fibrina. Esse gimogênio é ativado em plasmina dentro do coágulo pela ação de vários ativadores do plasminogênio, degradando a fibrina. A protease ativa digere também o fibrinogênio, os fatores 2, 5, 8, entre outras proteínas. Quanto à farmacocinética, a streptokinase apresenta administração por via endovenosa e uma meia-vida de 18 minutos. Sua metabolização ocorre por via hepática e sua excreção é renal e intestinal. Já a alteplase, ela apresenta uma administração endovenosa com meia-vida de 4 a 5 minutos. A metabolização e excreção ocorre por via hepática. A tecneteplase, ela apresenta administração endovenosa e a meia-vida de 24 minutos e sua administração ocorre por injeção em bolos. Seu metabolismo e excreção também ocorre por via hepática. Dentre os efeitos adversos dessa classe, temos hemorragias de graus variáveis e hipersensibilidade, sendo que essa hipersensibilidade pode gerar um choque anafilático por uso principalmente da streptokinase. Quanto a indicações, está indicado em casos de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral isquêmico, trombose venosa profunda com risco de morte e embolia pulmonar. Quanto às contraindicações absolutas, temos qualquer sangramento intracraniano prévio, acidente vascular cerebral isquêmico nos últimos 3 meses, dano ou neoplasia no sistema nervoso central, trauma significante na cabeça ou rosto nos últimos 3 meses, sangramento ativo ou diástase hemorrágica, dissecção aguda da aorta e discrasia sanguínea, lesão vascular cerebral conhecida. Falaremos agora dos inibidores da coagulação e da fibrinólise. Como representante temos a protamina, a protinina, ácido tranexâmico e ácido aminocaproico. A protamina tem como seu mecanismo de ação ligar-se à heparina e inibir a sua atividade anticoagulante. Ela é um antagonista da heparina.
Quanto à farmacocinética, sua via de administração é endovenosa lenta, de 1 a 3 minutos. A absorção ocorre por neutralização da heparina dentre 5 minutos após a administração e a meia-vida do complexo protamina-heparina é de 24 minutos. A distribuição é uniforme, com altas concentrações no fígado e nos rins. A sua eliminação ocorre principalmente pelos rins e, em menor grau, por via hepática e biliar. Quanto ao seu uso, está indicado em hemorragias graves secundárias à heparinoterapia, neutralizar o efeito da heparina após a circulação extracorpórea, em diálise e cirurgias cardiovasculares. Quanto à contraindicação, ela está contraindicada em casos de hipersensibilidade à protamina, gravidez, que se classifica como categoria C. Dentre os efeitos adversos da protamina, nós temos hipotensão, bradicardia, rubor transitório e sensação de calor, dispneia, náusea, vômito e cansaço, hipersensibilidade, hemorragia nos casos de alta dose, lombalgia e anafilaxia. Quanto à precaução, devemos ter cuidado ao indicar para pacientes alérgicos a peixe, diabéticos em uso de insulina contendo protamina, NPH, e homens estéreis e vasectomizados. A protinina. Seu mecanismo de ação é inibir a serina proteases, incluindo plasmina, ativador plasminogênio tecidual e trombina, promovendo a estabilização do coágulo. Em altas doses, ela também pode inibir a calicreína, portanto, inibir a cascata de coagulação. Quanto à farmacocinética, a via de administração pode ser endovenosa lenta ou tópica, como selante de fibrina. Sua distribuição ocorre de forma uniforme, predominando nos rins e tecido cartilaginoso. A meia-vida é de 60 a 120 minutos, 1 hora após a administração, e aumenta nas 9 horas seguintes, até 300 a 600 minutos. Sua eliminação é renal no decorrer de alguns dias. Está indicado nos casos de redução da hemorragia perioperatória, hiperfibrinólise pós-traumática e pós-operatória, adesão e hemostasia de tecido, nesse caso, utilizando o uso tópico. Está contraindicado nos casos de hipersensibilidade à protinina, insuficiência renal e gravidez. Dentre os efeitos adversos que esse fármaco apresenta, temos a insuficiência renal aguda pós-operatória e a anafilaxia, ácido tranexâmico e ácido aminocaproico. O mecanismo de ação desses fármacos se dá da seguinte maneira. Esses fármacos ligam-se ao sítio de ligação da lisina, do plasminogênio e da plasmina, inibindo por competição tanto a ativação quanto a ação da plasmina, retardando então a fibrinólise. Quanto à farmacocinética, a via de administração pode ser endovenosa, lenta e oral. Quando endovenosa, não deve ser administrado associado a outros medicamentos. A absorção e distribuição ocorre de forma rápida. Sua meia-vida é de 2 horas e mantém níveis terapêuticos de 6 a 8 horas. A eliminação é inalterada, 90% dela pela urina. Esses fármacos estão indicados no caso de redução da hemorragia perioperatória, hiperfibrinólise pós-traumática e pós-operatória, hemofilias e angioedema hereditário. Está contraindicado nos casos de hipersensibilidade a esses fármacos, portadores de coagulação intravascular ativa, vasculopatia oclusiva aguda. Devemos tomar precaução quanto ao uso desses fármacos em gestantes, lactentes, insuficiência renal e fator de risco para trombose venosa profunda. Essas foram as referências utilizadas para a confecção do trabalho.